Olá, queridos, bem-vindo ao programa Manancial, um programa de estudo da Bíblia Sagrada. E é muito bom estar com você neste dia para compartilharmos um pouco da Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos estudar sobre sonhos. O tema da palavra de hoje, destruidores de sonhos. E que Deus possa abençoar a tua vida e fazer de você um sonhador à luz da Bíblia, em nome de Jesus. Daqui um pouquinho, nós voltamos com a pregação da palavra de Deus. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Se você crê, diga aleluia! Nosso Deus, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Declare, querido. Eu tenho sede de ti, minha alma seca por ti. Só me satisfaço quando estou. Manancial de vida, oh, esse é o nosso Deus. Declare, igreja, manancial, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Volta, eu queria ler com você hoje a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13, versículos 1 e 2 e depois os versículos 26 em diante. A Bíblia fala assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 26 continua dizendo assim: Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram o fruto da terra, e deram a seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra na qual vocês nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e possuamos a terra, e é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O elemento que não pode faltar na vida de um cristão verdadeiro, genuíno, é a fé. E quando nós demonstramos falta de fé, nos classificamos como pessoas incrédulas, ou acovardadas ou medrosas. O nosso relatório fala sobre a saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida. A entrada da terra, lá em Cádiz,
Moisés envia 12 espias para olharem a terra prometida, a terra de Canaã. E eles então ficam 40 dias naquela terra. E eles voltam dando um relatório de tudo que viram. E disseram, a terra é muito boa, a terra mana leite e mel. Mas eles disseram assim para toda a nação de Israel. Porém o povo que habita naquela terra é muito grande e muito forte. Não poderemos prevalecer contra aquele povo. Essa palavra pessimista, essa palavra negativa que os espias trouxeram, pelo menos 10 dos 12 espias, trouxe um desânimo total. E tudo aquilo que foi sonhado pelos israelitas, de uma terra livre, foi destruído com o relatório daqueles homens. O tema de hoje da palavra é destruidores de sonhos. Muitas vezes, na matemática da fé, mais são os incrédulos do que os crédulos. Em nosso texto, são de 10 para 2. E os incrédulos, eles são especialistas em destruírem os nossos sonhos. O nosso texto fala sobre destruidores de sonhos, mas a palavra de Deus, ela destaca 2 homens, Josué e Calebe, que foram também espiar a terra, mas trouxeram um relatório positivo, um relatório otimista acerca da terra de Canaã. Mas, infelizmente, os destruidores de sonhos, eles podem estar muito perto de cada um de nós. Eles podem influenciar a nossa vida, a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva da vida. E muitos deles destroem completamente a nossa esperança de que nossos sonhos um dia possam se realizar. Hoje, quero compartilhar 3 verdades principais do texto para que nós fiquemos apercebidos quanto aos destruidores de sonhos. A primeira lição que nós aprendemos da palavra de Deus é que os destruidores de sonhos são covardes. Perceba que quando o povo volta, os espias, trazendo o relatório sobre Canaã, eles apresentam o relatório a Moisés e ao povo e diz assim: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui está alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Em outras palavras, o povo fala: nós não temos condições. Os destruidores de sonhos, eles são covardes, porque primeiramente, eles nunca arriscam. Eles dizem para toda a nação de Israel: nós não conseguiremos entrar naquela terra, tem gigante para tudo quanto é lado. E muitas vezes pessoas assim estão perto de nós, elas não arriscam, e elas não querem que você também arrisque. Elas dizem assim: e se eu não conseguir? E se eu falir? E se não der certo? É grande demais, é difícil demais, é problemático demais, porque eles não querem arriscar. São pessoas que se acomodam no seu status quo, muitas vezes medíocre, mas eles não ousam em o nome do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus fala que a fé é o elemento que nos faz sonhar alto. Jesus, ele diz para um homem, certa vez, ele diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Os destruidores de sonhos, eles são covardes, porque além deles nunca arriscar, eles se apequenam. Quando nós olhamos aqui no versículo 31 ao versículo 33, eles dizem assim, mesmo no versículo 33, vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Os destruidores de sonhos se apequenam, porque são covardes, e a covardia faz isso conosco. Ela nos faz enxergar o problema desse tamanho e a nossa coragem desse tamaninho. Os destruidores de sonhos, eles querem que todos nós nos sintamos apequenados, com autoestima lá embaixo, incapazes de lutar e de reagir. A Bíblia fala que o justo, em Provérbios 28, ele é intrépido como leão. E nós devemos, amados, ousar em o nome de Cristo Jesus. A covardia, ela não pode fazer parte do servo de Deus, principalmente quando pessoas com perspectivas destruidoras de sonhos se aproximam de nós e querem roubar a nossa vivacidade, a nossa esperança de sonhar mais alto em o nome de Cristo Jesus.
Os destruidores de sonhos são covardes. Não aceite pessoas covardes perto da tua vida. A segunda lição que aprendemos da palavra de Deus é que os destruidores de sonhos, eles são acomodados. É isso mesmo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 14, depois que o povo ouve todo aquele relatório pessimista acerca da terra de Canaã, eles têm uma ideia. E a ideia é a seguinte: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda aquela assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Todo destruidor de sonho, ele é uma pessoa acomodada. Todo destruidor de sonho, ele, por não arriscar, por causa da sua covardia, ele se acomoda. A ideia que os israelitas têm agora é a seguinte: já que nós não podemos entrar em Canaã, uma terra prometida desde Abraão, em Ur dos Caldeus, é melhor então voltar para o Egito, sermos escravos de Faraó, e lá no Egito, pelo menos teremos cebola e alho para poder comer. Ah, que visão acomodada! Pessoas que não arriscam, pessoas que não ousam, são pessoas que preferem a escravidão à liberdade. Eu posso aplicar isso a um viciado que não consegue se libertar. Eu posso aplicar isso a um doente sexualmente que não consegue se libertar da pornografia. Eu posso aplicar isso a um pai que está acomodado e que não arrisca mais. Eu posso aplicar isso a um crente que cansou na sua caminhada cristã e não ora mais, não lê mais a sua Bíblia, não busca Deus em jejum e oração. São pessoas que acomodaram e vivem uma vida medíocre toda a sua história. Meu amado, Deus não nos fez para isso. Deus, Ele quer que nós reajamos. Deus, Ele quer que nós ousemos, que nós venhamos a dizer como Josué e Calebe: para aí, gente, Deus nos deu a vitória, é promessa de Deus, nós vamos conseguir em nome do Senhor. E em nome de Jesus, não seja uma pessoa acomodada. Em nome de Jesus, não aceite a palavra daqueles que querem destruir os teus sonhos, mas ouse para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Mas há uma terceira lição que o texto nos mostra, é que podemos levantar uma questão aqui agora: como vencer os destruidores de sonhos? A primeira coisa que nós devemos ter é fé. No capítulo 13, depois que 10 dos espias trazem um relatório pessimista, Josué e Calebe, eles fazem o contrário. Versículo 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Calebe tem fé. A única forma de vencer os destruidores de sonhos é com fé. Se nós não tivermos fé, nós não agradaremos a Deus. A Bíblia fala que Calebe e Josué foram os únicos que entraram na terra prometida, daquela geração incrédula, porque eles creram e confiaram nas promessas de Deus. A segunda lição para poder vencer os destruidores de sonhos é ousadia. No capítulo 14, no versículo 6 em diante, nós podemos ler assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Que ousadia de Josué e de Calebe! Para vencer isso, os medos, os destruidores de sonhos, devemos ter ousadia no nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, devemos ter perseverança. A Bíblia fala que por causa daquele pecado de incredulidade, o povo começa a vagar 40 anos pelo deserto. Depois de 45 anos, lá em Josué, se você abrir a Bíblia comigo, em Josué no capítulo 15, onde vai apresentar a distribuição das terras. E agora então está lá Josué, líder do povo, e agora Calebe,
45 anos depois, ele está ali para requerer a posse da terra que lhe era de direito. A Bíblia então fala que quando Caleb se apresenta diante de Josué, ele fala assim: eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será tua herança perpétua para você e para teus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Caleb fica 45 anos aguardando o cumprimento da promessa, e Deus honra aquele homem e lhe dá a terra daqueles gigantes. Caleb não teve medo dos gigantes. Caleb não teve medo dos destruidores de sonhos. Caleb venceu. E Deus, ele quer que você também vença, mas você tem que ter fé, ousadia e perseverança para vencer todos aqueles que são destruidores de sonhos na tua vida. Jesus fala em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus abençoe a tua vida. Daqui um pouco voltamos para a nossa oração. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Manancial e eu quero orar com você. Eu queria que você parasse o que você está fazendo agora e se concentrasse comigo em oração a Deus. Eleve o teu pensamento a Deus. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele mesmo, o Senhor, é o presenteador, o galardoador de todos aqueles que o buscam. Feche os teus olhos comigo agora, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero colocar esta vida aqui
assistiu ao programa Manancial, ouviu a palavra do Senhor, Deus, esse tema, destruidores de sonhos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo coloque fé genuína neste coração, coloque ousadia para vencer os gigantes e perseverança para não desanimar. Espírito Santo, coloco todas as necessidades desse amado e desta amada, e que o Senhor mesmo o abençoe, a abençoe, para a honra e glória do Senhor, e é no nome e na autoridade de Jesus é que eu oro, amém e amém. Deus abençoe a tua vida, foi muito bom estar com você no programa Manancial, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe em nome de Jesus.